Shishi Guru Goranga Gandharvika Giridhari Radharaman Bihari Ji ki jai, Radha Binoda Bihari Ji ki jai, Guranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Nityalila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishimad Bhakti Balabhatita Goswami Maharaj ki jai, Nityalila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishimad Govinda Maharaj ki jai, Nityalila Pravishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj ki jai, Nityalila Pravishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai, Nityalila Pravishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai, Nityalila Pravishtam Paramahansa Parivajikacharya Stotra Sata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj ki jai, Nityalila Pravishtam Sati Nityalila Pravishtam Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai, Nityalila Pravishtam Paramahansa Srila Gorakshara Das Babaji Maharaj ki jai, Nityalila Pravishtam Paramahansa Srila Sachidananda Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Nityalila Pravishtam Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai, Nityalila Shri Guruji Vedanta Acharya Srila Baladeva Vijayabhushan Prabhu ki jai, Srila Siddhacharya Vishwanath Chakravarti Thakur ki jai, Srila Narottam Srinivas Yamananda Prabhu jai ki jai, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu ki jai, Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunath, Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath, Shad Goswami Prabhu ki jai, Shri Swarupa Damodara Raya Ramananda, Shri Gora Parshadavinda ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasili Gora Bhaktavinda ki jai, Shri Antadip Mayapur Simatadip, Godamadip, Maladip, Koladip, Ritudip, Janadip, Modadamadip, Rudadip, Atmika Shnavadip Dham ki jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Goti Go Govardhana Dada Shavanatmika, Shri Vaja Mandala ki jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda, Yamuna Ganga Tulasi Bhakti Dev ki jai, Shri Jagannath Padeva Subhada Sudashana Chaka Jil ki jai, Nishana Bhagavan ki jai, Bhakta Prabha Shri Pad Maharaj ki jai, Charan Sampradaya ki jai, Akara Mata Raja Shri Chaitanya Mat ki jai, Shri Brazil Godya Mat ki jai, Vidya Manjil ki jai, Shri Harinam Sankirtana ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vinda ki jai, Samagata Bhakta Vinda ki jai, Shri Nitai Go Premanandi. Então agora vamos cantar para Guruji. Shri Guru Charana. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sana. Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sana. Bando Mui Savadana Bando Mui Savadana Jahara Prasade Bhai Ke Bhava Toriya Jahara Prasade Bhai Ke Bhava Toriya Jan Krishna Prapti Hoy Jaha Hote Krishna Prapti Hoy Jaha Hote Guru Mukha Padma Vakya Jitete Koriya Guru Mukha Padma Vakya
Shitete Koriya Kya Ana Kori Homane Asha Ana Kori Homane Asha Shikuru Charane Rati Ese Utama Gati Shiguru Charane Rati Ese Utama Gati De Prasade Pure Sava Yasha De Prasade Pure Sava Yasha Chakudana Jiloje Janme Janme Prabhu Se Chakudana Jiloje Jami Jami Prabhu Se Divigyan Hide Lokashito Divigyan Hide Lokashito Hema Bhakti Jahate Avidya Vinasa Jati Hema Bhakti Jahate Avidya Vinasa Jati Vedagai Janhara Charito Vedagai Janhara Charito Shri Guru Karuna Sindhu Adamajanara Bandhu Shri Guru Karuna Sindhu Adamajanara Bandhu Lokanath Lokera Jivana Lokanath Lokera Jivana Mahaprabhu Koradaya Deha Mori Pada Chaya Mahaprabhu Koradaya Deha Mori Pada Chaya Tua Pandeloinu Sharana Tua Pandeloinu Sharana Devejas Kushuti Bhuvana Gurudev Patita Pavana Prabhupada Patita Pavana Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Jai Patitapam Shri Prabhupada Jai Patitapam Shri Gurudev Jai Jashamati Nandana O Jashamati Nandana Radivara Gokula Ranjana Kana Jashamati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana Gopi Paranadhana Madana Manohara Gopi Paranadhana Madana Manohara Kaliyadamona Vidhana Kaliyadamona Vidhana Amala Harinam Amiya Vilasa Amala Harinam Amiya Vilasa Vipina Puranda Avinana Gara Gora Vanshivadana Shivasa Vipina Purandara Avinana Gara Gora Vanshivadana Shivasa Prajajana Palana Surakula Nashana Prajajana Palana Surakula Nashana Nanda Godhana Rakoyada Nanda Godhana Rakoyada Govinda Madhava Avanita Taskara Govinda Madhava Avanita Taskara Sundarananda Gopala Sundarananda Gopala Jamuna Tatachara Gopi Vasanara Rasarasika Kripamaya
Jamuna Tatachara Gopi Vasanahara Rasarasika Kripamaya Shri Radha Vallabha Vrindavananatha Bara Shri Radha Vallabha Vrindavananatha Bara Vakati Vinodashaya Vakati Vinodashaya Jasomati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Kana Jasomati Nandana Brajabara Nagara Gokula Ranjana Kana Gopi Paranadhana Madana Manohara Gopi Paranadhana Madana Manohara Kaliya Damana Vidhana Yamala Haridam Amiya Vidasa Yamala Haridam Amiya Vidasa Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Shri Radha Vallabha Vrindavananatha Bara Shri Radha Vallabha Vrindavananatha Bara Vakati Vinodashaya Vakati Vinodashaya Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Radhe Jaya Krishna. Essa é uma canção muito linda de Srila Bhaktivinoda Thakur. Gurudeva faz um comentário sobre ela muito importante, porque essa canção, ela está nessa canção, Srila Bhaktivinoda Thakur está glorificando Nama Prabhu. E como o próprio Srila Bhaktivinoda Thakur explica em um de seus comentários, no caso ao Shri Shikshastaka, ele explica que há dois tipos de Nam, duas categorias de Nam: Gona Nam e Mukhya Nam. Gona Nam são nomes transcendentais, mas secundários, que se referem, por exemplo, a um aspecto de Krishna como Bhagavan, né? Ou como Jagaloka, como é? Bhoktaram Jagatapasam. Então são nomes técnicos de Krishna que se referem a algum atributo dele, alguma qualidade dele. Eles são chamados Gonanam. E em geral você não vai ouvir canções que usem esses nomes para se referir a Krishna, né? Mas aí você tem Mukhnam, que são os nomes principais, os nomes primários. E esses Mukhnam, esses nomes, eles todos estão relacionados a Lila, Krishna Lila. Então essa canção, ela é como se várias lilas de Krishna estivessem dançando na consciência do devoto puro, no formato ou sob a forma do Shuddhanam, do nome puro. Começando com Jasomati Nandana. Jasomati Nandana, o amado de Jashoda Maya, né? Então você canta Jasomati Nandana, e aí você, enquanto você canta, você pode se lembrar de todos os passatempos de Krishna com mãe Jashoda, como o passatempo em que ela amarra a barriguinha de Krishna, de Damodara Krishna, com as cordas de sua afeição materna, né? Como ela o persegue com a sua varinha, como ela briga com ele, como ela o deixa chorando na sua cama e vai salvar o leite que está, vamos dizer assim, derramando da panela e cometendo suicídio porque acha que Krishna não quer saber dele, que ninguém quer saber dele. Então você só canta Jasomati Nanda e todas essas lilas tão doces vêm em sua mente. Brajabara Nagara. Ele é Brajabara Nagara. Ele é o mais elevado amante em Brajabana. Em todas as raças de Braj, né, que são
Dasya-ras, Sakya-ras, Vatsalya-ras e Madhurya-ras. Ele é o amante supremo, né? Ele é o amigo com amor supremo pelos vaqueirinhos. Ele é o amante com amor supremo das suas amadas gopis. Ele é o filho com amor supremo por mãe de Yashoda e Nanda Baba, né? E ele também é o amo com amor supremo por Raktaka, por exemplo, com amor de amo, né? Vamos ver aqui. Então, aí continua, né? Gokularanjana Kana, como Kana, ou Kanheya, Krishna Kanheya, que é um nome muito afetuoso que se dá para ele. Ele, Gokularanjana, ele dá prazer a toda Gokula, Gokuladana. E ele é Gopi Paranadhan. Gopi Paranadhan, um nome dulcíssimo, né? Gopi Paranadhan, porque ele é a riqueza da vida das gopis. Ou Gopi Pran ou Gopi Paranadhan, né? Porque Prana seria em sânscrito e em Bengali é Gopi Parana, Gopi Paranadhana. Madana Manohara, ele é Madana Manohara Kaliya Damana Vidhana. Ele é aquele ladrão inveterado que rouba o coração de todos. Madana Manohara, né? Através de diferentes passatempos, diferentes olhares de Sojilaio, diferentes notas que ele tira da sua flauta, ele rouba o coração das gopis, dos gopas, de todos os habitantes de Braj, né? E além disso ele é Kaliya Damana Vidhana, é aquele que esmagou a serpente Kaliya. E a pedido das esposas da serpente, ele poupou a vida de Kaliya e disse para Kaliya que ele podia morar onde hoje está Fiji, se eu não me engano, ou Sri Lanka, não me lembro agora se ele foi morar à beira-mar em Sri Lanka ou em Fiji. Mas enfim, lá está Kaliya, agora rendido aos pés de lótus de Krishna, porque os pés de lótus de Krishna diretamente tocaram nos seus capelos e dançaram, dando um espetáculo para as gopis e os gopas que estavam à margem da Jamuna. Amala Harinama Amiyavilasa. Agora, primeiro Srila Bhaktivinoda Thakur banha os ouvidos do Kirtaniya, do Bhajaniya, com esses nomes doces. E agora ele fala Amala Harinama Amiyavilasa. Esses santos nomes imaculados são repletos de todos os doces passatempos de Krishna, né? Amala Harinama. Eles são imaculados, não tem nenhuma mala, nenhuma contaminação, são amala. Assim como Srimad Bhagavatam é Amala Purana, a Amiyavilasa, e eles estão cheios dessa lila tão doce de Krishna. Ele é Vipina Purandara, ele é o rei de todas as florestas de Braj, e ele é Navina Nagaravara, Navina Nagaravara. Ele é sempre muito viçoso, um amante sempre muito viçoso e jovial. E Vanshivadana Suvas, ele também sempre usa roupas muito elegantes não, muito lindas. E ele é Vanshivadana Suvas, ele é aquele que atrai as gopis com o aroma do seu corpo e que porta a flauta contra os seus lábios. Então ele é Vanshivadana. Suvas, as roupas dele são muito lindas. Então cada nome remete à consciência do sadhaka a um doce passatempo de Krishna. E assim ele vai treinando a sua mente, vai treinando o seu coração, até que um dia ele ingressa em Lila, né? Nitya Lila, através do processo de Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti, até ele alcançar Prema Bhakti. Aí ele ingressa em Nitya Lila. Braja Jana Palana. Aí continua.
Ele sempre protege os Brijavasis, ele é o Palana, o protetor, Asura Kula Nashana. E ele também destrói os demônios, os Asuras, todos os Asuras. E ele é Nanda Godana Rakoyala. Ele é aquele que cuida das vaquinhas de Nanda Maharaj. Govinda Mandava Navanita Taskara. Ele é Govinda, aquele que dá prazer às vacas, à terra, aos gopas, às gopis e aos sentidos. Govinda é tudo, né? Para aquele que desenvolve verdadeiro amor e afeição por ele. Porque ele dá prazer a tudo, as vacas, a terra, as gopas e aos sentidos. E como Madhava, ele é o esposo da elevadíssima Lakshmi Devi de Braj, que se chama Shrimati Radhika, a fonte de todas as Lakshmis. E a Navanita Taskara, que está sempre roubando manteiga, que é o prema dos Brajavasis, para aumentar o amor dos Brajavasis por ele. E ele é Sundarananda Gopala. Ele é esse Gopalinho muito lindo, o filho de Nanda Maharaj. Jamuna Tata Chara Gopivasana Hara. Ele perambula pelas margens do Jamuna Tata. E ele roubou as roupinhas das jovens gopis, Gopivasana Hara. Rasa Rasika Kripamaya. Ele é o Rasika, aquele que saboreia a raça, a dança da raça. E ele é Kripamaya. Um nome muito lindo de Krishna, quer dizer que ele é um poço de misericórdia. Um poço não, ele é um oceano de misericórdia. Toda misericórdia vem dele, né? E ele é Shri Radha Ballabha, o mais amado de Srimati Radhikarani. E ele é Vrindavana Natabara. Ele é o mais exímio dos dançarinos de Vrindavana. E o que Srila Bhaktivinoda fala no final? Ele quer se refugiar neste Krishna. Não em Vasudeva Krishna, não em Dwarkadish Krishna, não em Mathura's Krishna. Ele quer se refugiar em Gajanananda e Shyamsundar. Swayam Bhagavan. Então essa canção tão doce, tão simples, nos ensina coisas importantes sobre o nosso sadhana bhajana. Como o Gurudeva explica, é muito auspicioso se a gente está cantando a nossa japa, a gente lê esses versos lindos de Srila Bhaktivinoda Thakur, e aí a gente canta o Santo Nome meditando naquelas lilas, porque a nossa mente vai se perder para algum lugar realmente. Se você está cantando Mahamanta na sua japa mala, dependendo do estágio do seu canto, a sua mente vai te levar para lugares estranhos, para o seu sofrimento, para as suas preocupações, para os seus temores, para os seus apegos. Então a sua mente vai viajar de qualquer maneira. Por isso que Gurudeva diz que é melhor você viajar para Braj, Então você, toda vez que perceber que a mente está viajando, você continua cantando o Santo Nome, mas direciona a mente, como o Rupa Goswami explica, para Braj, para os habitantes de Braj, meditar em cada um dos habitantes de Braj, Yashoda Maiya, Nanda Baba, Shridam, Subal Sakha, Madhumanga. Procurar estudar. A gente em breve está orando a Gurudeva para que a gente possa lançar o Radha Krishna Ganodesha Deepika, que é um livro de Srila Gurudeva já traduzido em português, que está na fila de espera para ser trabalhado, para ser corrigido, preparado e também ser financiado. Nós estamos com a campanha chamada Adote um livro de Srila Gurudeva. Já temos uma Didi muito querida que já vai adotar um livro muito lindo de Srila Gurudeva, e temos outros devotos considerando, um casal de devotos, que eu não vou dizer o nome, vai adotar algum livro em 2013. Então assim, Gurudeva tem 100 livros, e a Sangha de Gurudeva é uma Sangha muito linda. Então vocês que fazem parte dessa Sangha muito linda, vocês podem meditar nisso, que quando vocês leem um livro de Gurudeva, ele, pela sua Shakti poderosíssima, ele é capaz de mergulhar vocês em Krishna Lila, Gora Lila. Esse é o verdadeiro resultado de ler esse Bhakti Shastra composto pelas mãos de lótus de Srila Gurudeva. Então assim, muitos devotos não conseguem ler inglês
que estão esperando a misericórdia dos outros devotos que conseguem ler inglês ou que têm condição de patrocinar um livro, de distribuir um livro, né? Então assim, Gurudeva sempre fala disso assim, que a Sangha também significa você fazer as coisas que o seu irmão espiritual ou a sua irmã espiritual não consegue e vice-versa, porque assim a gente cresce em harmonia. Mas hoje nós estamos hoje é dia de Jayavardhana, nós estamos fazendo um parênteses a pedido de Shripad Bhanu Maharaj, e nós estamos estudando o Dashamula, Shri Dashamula Tattva, que são as verdades perenes apresentadas primeiro por Shripad Madhvacharya e depois estudadas e incorporadas por Mahaprabhu na sua impecável filosofia de Achintya Veda Veda Tattva. Então, Gurudeva estava explicando como Shri Baladeva Vidyabhushan, ele compôs o livro chamado Prameya Ratnavali, e ali ele resume a filosofia do seu mestre espiritual predecessor, Sriman Madhvacharya. E aí a gente leu a tradução desses 9 prameyas, dessas 9 verdades fundamentais, conforme a percepção transcendental de Sriman Madhvacharya. E depois nós estávamos vendo como Srila Bhaktivinoda Thakur, como um apêndice ao que ele apresenta no próprio Jayavardhana, ele também lança esse livro chamado Vaishnava Siddhanta Mala, em que ele descreve sucintamente essas 9 prameyas, essas 9 conclusões filosóficas, e além disso, ele, na segunda parte do livro, ele fala sobre Nama, né? Ele faz uma tocante deliberação sobre santo nome puro, Shuddha Harinam, sobre a semelhança do nome, que é Nama Bhasa, e a fase ofensiva de cantar, que é Nama Varad. O que é muito, como diz Gurudeva, muito útil para o sadhaka, aquele que pratica bhakti, porque a nossa vida se torna auspiciosa se nós cantamos Hare Krishna, né? Como eu me lembro, uma Didi lá do Rio, muito, muito querida, ela estava dando um catar e ela falou, ela contou como ela esteve com Srila Gurudeva no mês de Purushottama, que é exatamente o mês em que nós estamos. Então ela esteve assistindo o Harikatha dele em Jagannatha Puri no mês de Purushottama, e ele, num determinado momento da palestra, ele falou assim, falando sobre a importância de cantar o santo nome, e falando da relutância, da resistência que alguns sadhakas têm de adotar o processo como uma rotina de vida, né? Ele falava disso, e quando ele falava disso, ele mostrou um olhar muito triste, e ele falou assim, por favor, tenha misericórdia de mim, por favor, né? Assim, com um olhar muito triste. Eu dei para vocês Harinam, mas agora eu percebo que muitos de vocês não cantam, vocês pegam, como ele dizia, Japa Mala não é para jejuar, você deve desenvolver um relacionamento com Nama Prabhu, porque se você não desenvolver um relacionamento com Nama Prabhu, como é que Nami Prabhu vai se manifestar no seu coração, na sua consciência? Esse é o processo que Mahaprabhu vem trazer para a gente, né? Ele fala Nam Namakari Bahudha Nija Sarva Shaktis, Nam Namakari Bahudha Nija Sarva Shaktis, Tatral Pitani Avitax Marunena Kala Itadi Shita Vakipa Bhagavan Mamapi Iham Dudaivam Idisham e Rajani Nanuragaha. Então Mahaprabhu, nesse verso, é o segundo verso do Shikshastaka, ele está apontando o motivo para muitas vezes nós não temos gosto para cantar o santo nome. Ele fala Ihajani Nanuraga. Eu não tenho apego. Ele está orando no humor de Srimati Radhika. Está orando e dizendo para Krishna que eu não tenho apego por cantar, não tenho apego a cantar os seus dulcíssimos nomes. Nanuraga, sem anuraga, na anuraga.
nenhum apego, nenhum gosto surge no meu coração, na ponta da minha língua. Né? Apesar de você, como santo nome, ó Krishna, você se manifesta como inúmeros nomes tão doces. Nam Nama Kari Bahudha. Bahudha, muitos nomes. Nam Nama Kari Bahudha Nidya Sarva Shaktis. E você investe em cada um desses nomes a Shakti, a potência mística de toda a sua lila, de todas as suas qualidades, de toda a sua filosofia. Está tudo contido em Hare Krishna e Ram. Né? E aí ele continua falando, Nama Kari Bahudha Nija Sarva Shakti Tatra Pita Niyamitak Smaranena Kalaha. Que além disso, além de você injetar essa Shakti tão maravilhosa em Nama, você também não estabelece nenhuma regra difícil para se cantar. Né? A gente pode cantar o santo nome o dia inteiro. Se a gente está trabalhando, fazendo alguma coisa mecânica, a gente pode estar cantando mentalmente Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Se a gente está numa condução, no carro, se a gente está com nossos irmãos e irmãs espirituais, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então esse Mahamantra como Mahaprabhu diz em outro verso, ele diz, agora perdi o fio da meada, que Mahaprabhu está dizendo pra gente Kirtaniya Sadhari. Ele está dizendo que a gente deve cantar para cantar, né? Porque ele fala também, Mahaprabhu fala o tempo todo, ele fala Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva, que nessa era de Kali não existe outro processo para quem quer se libertar desse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Se você se dá conta do perigo que existe por trás do ciclo de nascimentos e mortes, Gurudeva explica que não é suficiente você negar essa coisa desfavorável. Não é suficiente você só dizer não para Samsara, você dizer não para Maya. Você tem que dizer sim para Nam, porque é Nam Prabhu, Nama Prabhu, é Seva, Nama Prabhu, Harikatha. São esses aspectos transcendentais que vão automaticamente fazer com que Maya Devi olhe para a gente e fale, não, agora essa pessoa está sob a jurisdição de Yoga Maya, não mais de mim, Mahamaya. Eu não tenho nada a fazer com essa pessoa. Então agora ela está livre para seguir o caminho espiritual dela. Né? Então aqui Gurudeva, no capítulo 1, traduzindo o Srila Bhaktivinoda Thakur, ele vai falar sobre Nava Prameya Siddhanta, 9 verdades transcendentais. E o livro tem um formato de perguntas e respostas, o que é muito simpático, né? Então a primeira pergunta é: que ordem nos deu o nosso sumamente adorável Sri Chaitanya Mahaprabhu? Então o Mahaprabhu deu a seguinte ordem, a resposta diz que nós sigamos com cuidado as instruções relativas às 9 conclusões filosóficas que Sriman Madhvacharya transmitiu-nos através do Guru Parampara. Então essas 9 conclusões filosóficas são a espinha dorsal do nosso caminho espiritual. E isso é a instrução de Mahaprabhu, que a gente tem que, como o Sripad Brahmaraj nos lembra sempre, se nós temos presentes estes 9 prameyas, estas 9 verdades filosóficas, então a gente vai obter com certeza a misericórdia de Guru e Goranga, porque a gente vai estar fazendo o que Goranga pediu. Tanto é que ele incorpora a apresentação filosófica, né, as conclusões filosóficas de Madhvacharya. Então, Shri Gaudiya Madhva Sampradaya. É Gaudiya porque
apresenta a síntese de toda a filosofia, né? Achintya Veda Vedakata. Mas é Madhva Sampradaya também, porque vem um desdobramento autorizado, autêntico, fidedigno da Madhva Sampradaya. Aí a segunda pergunta é: o que é Guru Parampara? Porque na resposta à primeira pergunta se menciona essa sucessão discipular. Aí a resposta diz, Srila Bhaktivinoda Thakur diz, o Adi Guru, o mestre espiritual original de todos os mestres espirituais, é o próprio Bhagavan. Ele misericordiosamente instruiu o Senhor Brahma, o discípulo original Adi Kavi, sobre as verdades filosóficas relativas a ele próprio, a verdade absoluta. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. Adi Kavi, primeiro verso, primeiro capítulo do Srimad Bhagavatam, menciona Adi Kavi, que ele colocou no coração no Hridaya. Nós estamos no Hridaya Mandir, o templo do seu coração. Então, da mesma forma, Krishna, o próprio Bhajandananda Shyamasundar, colocou no coração desse grande Senhor Brahma, o general, né, o líder principal de todo o universo. Ele apresentou para ele ensinamentos sobre ele mesmo, Krishna, a verdade absoluta. E essas verdades, por sua vez, foram sucessivamente ensinadas por Brahma a Shri Narada, por Narada a Shri Vyasadeva, e então por Vyasadeva a Shri Madhvacharya. A gloriosa sucessão discipular. Essas instruções recebidas pelo discípulo do mestre espiritual são chamadas diretrizes recebidas por intermédio da sucessão discipular Guru Parampara Upadesh. Então, Upadesh, os ensinamentos eternos do Guru Parampara, que também são representados por companheiros eternos de Krishna, né? Como Madhvacharya. Madhvacharya é uma encarnação de Hanumanji, né? O servo perfeito de Ramchandra. E Ramanujacharya é uma encarnação de Lakshmanji, o irmão que é Baladev Prabhu, o irmão de Ramchandra. Então, assim, essas personalidades do Guru Parampara não são personalidades comuns, né? Todas estão vinculadas eternamente a Bhagavan, e por isso que são chamadas Bhagavat, né? Existem dois Bhagavat, Bhakta Bhagavat e Granta Bhagavat, né? O Bhagavat, que é devoto, como Shri Madhvacharya, como Madhavendra Puri, como Shri Advaitacharya, como Shri Gurudev, e tem o Granta Bhagavat, que é a manifestação de Krishna enquanto livro sagrado, né? Vedas, Puranas, Upanishads, né? Vaishnava Siddhanta Mala, a manifestação de Krishna. Então a outra pergunta é: quais são essas 9 conclusões filosóficas pregadas por Madhvacharya? Aí a resposta é: são 9 tátuas. O primeiro é que somente Bhagavan e somente Bhagavan é a suprema verdade absoluta. Não existe ninguém antes dele. Não há ninguém igual ou superior a ele. Só ele é a suprema verdade absoluta. Aí você pode consubstanciar esse prameya tattva usando o verso do Brahma Samhita: Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarvakarna Karanam. Ele é a causa, Bhagavan, Swayam Bhagavan. Ele é a causa até das outras manifestações. Vishnu, como nós estamos estudando de manhã, né? Nós estamos estudando como o Mahaprabhu está ensinando para Sanatana Goswami sobre as diferentes avataras, Manvantara avataras, Purusha avataras, Lila avataras, Guna avataras, né? Yuga avataras. Aí o segundo tato é que ele esse mesmo Bhagavan é o objeto supremo de conhecimento descrito em todos os Vedas. Então, primeiro, ele é a verdade absoluta. Segundo, ele é aquele a ser conhecido. Vedais cha sarvaya am veja, como Krishna diz na Gita, que ele é a fonte dos Vedas, o objeto de conhecimento dos Vedas, o
o propagador dos Vedas, o compilador dos Vedas e a meta dos Vedas. Então Krishna é tudo quando se trata de Veda, ou seja, quando se trata de conhecimento transcendental. Então essa é a segunda verdade. Ele é o objeto supremo de conhecimento descrito em todos os Vedas. Aí depois, então esses dois primeiros itens, né, esses dois primeiros tatos estão ligados diretamente a Krishna. O terceiro tato está ligado a Jagat Satyam, né, que o universo é real. E não como dizem os Mayavadis, os impersonalistas, os Shunyavadis, né, os nihilistas, que tudo isso é irreal, tudo isso é ilusório. Isso não é verdade. Ilusória é a percepção que a gente tem de tudo isso. Se a gente tem a percepção de tudo isso, querendo satisfazer nossos próprios sentidos, então isso é ilusório, porque nossa percepção está pervertida, né? Assim, tem percepção, como Gurdeva muitas vezes fala, Sripad Brahmaras também, que o universo inteiro é o jardim de Shri Chaitanya Mahaprabhu. E cada florzinha desse universo, desse jardim, é uma diva que pode ser e deve ser cultivada para adotar o caminho de Bhakti, que é o caminho da sua verdadeira felicidade, né? Então esse é o terceiro tato. Aí depois o quarto tato, que como todos os outros é muito importante, vai falar das 5 classes de diferenças, né? Aqui ele está falando de Sambandha Jnana, conhecer as diferenças, conhecer as igualdades, claro, mas conhecer as diferenças, porque como no Jayavadama Srila Bhaktivinoda Thakur diz que nós somos iguais a Krishna em qualidade, né? Nós temos atributos que nos fazem ser iguais a Ele, mas nós somos diferentes dele porque nós somos infinitesimais. Então Srila Bhaktivinoda Thakur, pela voz do Babaji, ele explica que a diferença é o aspecto predominante, porque é pela diferença que nós somos sevakas, né? Pela diferença nós somos sevakas, e pelo seva é que nós podemos desenvolver um relacionamento amoroso com Krishna, né? Então, quais são essas 5 diferenças? A primeira, a diferença entre Deus e a alma espiritual individual, entre Bhagavan e Jiva. A segunda diferença seria entre uma alma e outra alma, uma Jiva e outra Jiva. Elas têm características em comum, mas existe uma diferença existem diferenças entre as duas. E depois existem diferenças entre a alma, a Jiva, e Maya, né? A matéria, o Jada Maya. E depois existem diferenças entre Deus e a matéria, o Maya. E depois existem diferenças entre a matéria e a matéria. E que todas essas diferenças são reais, né? Elas são reais porque todas elas, na verdade, ou quer dizer, a não ser o próprio Krishna, tudo mais é energia de Krishna, né? A alma é Jiva Shakti, a matéria é Maya Shakti, né? Então todas as diferenças existem sim, e são elas que promovem a beleza dos relacionamentos, né? Porque esses 5 tipos de diferenças, eles apontam diretamente para Sambandha, para os relacionamentos que existem entre esses elementos, né? A quinta verdade é que a alma individual Jiva é serva eterna de Bhagavan, o Senhor Shri Krishna. Então agora, primeiro duas verdades tratando diretamente de Krishna, uma falando sobre o universo como sendo real, outra falando sobre as diferenças entre Krishna, a Jiva e Maya, e outra falando sobre a própria Jiva, e a sexta fala sobre as duas categorias de Jiva, como Krishna diz, na Gita ele fala dos seres vivos falíveis e infalíveis, né? E o sexto Prameya fala que as Jivas são graduadas de forma diferente segundo sua posição, sejam elas liberadas ou condicionadas. E depois Moksha Tattva, depois sétimo Prameya é o Prameya que vai falar de Moksha, mas vai falar da verdadeira Moksha, verdadeira Mukti, liberação,
significa alcançar os pés de lótus de Bhagavan. Porque se você só alcança moksha, mas você não tem o que fazer depois dessa conquista de moksha, então você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ter prazer nenhum, né? Então moksha. E a oitava para meia, ou verdade conclusiva, é sobre Bhakti, que está diretamente ligado à sétima, porque é só Bhakti, ou adoração a Bhagavan, pelo cantar dos santos nomes, por tantas outras classes de seva, que só Bhakti, só ela é a causa da liberação, né? E depois, para meia número 9, explica que Pratyaksha, a percepção direta, Anumana, a inferência lógica, e Shabda, o som transcendental que vem das afirmações dos Shastras e do santo nome, são os 3 tipos de evidência ou Pramana. Então, no próximo encontro nós vamos ler o 2º capítulo, que vai tratar de Krishna Tattva, né, que é o primeiro Prameya. Tá? E agora nós vamos passar para, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês sabem que vocês podem, o Hridaya Mandir está ligado, vocês podem fazer as perguntas que quiserem, se quiserem interromper, dar alguma sugestão. Nós estamos também lendo em conjunto, tudo a ver com o Vaishnava Siddhanta Mala, nós estamos lendo Nitya Dharma, que é uma palestra que Srila Gurudeva dá na década de 60 em Delhi, e que se baseia nos capítulos que tratam de Jiva Shakti, né? Então nós lemos a história de Indra e Virochana, que nos fala de como o rei dos Devas, Indra, e o rei dos Asuras, Virochana, fizeram um pacto para conquistar o prazer máximo, a riqueza máxima nesse mundo material. E com isso, Virochana saiu do contato com o seu Gurudeva Brahmaji com a concepção de que a alma é o corpo. E ele difundiu essa filosofia entre os demônios, nos planetas dos demônios. Ao passo que Indraji, ele só sossegou, ele só aceitou a instrução de seu Gurudeva Brahmaji quando este lhe disse que a alma é aquela que é responsável pelos desejos. Porque se não existe alma, não existe desejo. O falso ego, a mente, a inteligência, os sentidos, eles não podem fabricar desejos, né? Então, com isso, só a alma condicionada pensa que os desejos são fabricados assim como fabricam carro numa fábrica, né? Numa indústria automobilística. Só a alma condicionada pode pensar isso. Porque se você medita sobre esse assunto, você percebe que os seus desejos vêm de algo que está além da mensuração da ciência mundana, né? Das medidas do maquinário, da tecnologia da ciência mundana. Só a tecnologia da ciência espiritual pode explicar a fonte do desejo, porque o desejo é característica natural da diva, da mesma forma que o desejo é característica natural de Krishna, né? Mas aí nós lemos essa história de Indraji e como vimos as 3 moradas. Quem se lembra das 3 moradas da alma? Quem gostaria de falar? Quem está presente? Eu sei que tem alguns, tem umas marquinhas. Tem bastante votos assistindo. Aí se algum de vocês quiserem fazer uma reminiscência, né? Quais são as 3 moradas da alma? O Gurudeva dá o exemplo do amendoim. Não, eu não vale porque eu já estou com o livro na mão, então vai ficar muito feio, muito óbvio. Você é sócio do clube. Esse menino é sócio do clube do Bhakti Leitor. Aí é covardia.
Mas as 3 moradas. Assim, a ideia do Hridaya Mandir, assim, pelo menos na minha cabeça meio maluquinha, é que a gente eventualmente consiga formatar um curso como o Gurudeva sempre fez com seus seguidores, com seus discípulos, especialmente Sannyasi Vrinda, né? E ele queria que todos os seus discípulos, não só sannyasis, mas grihastas, brahmacharis, vanaprastas, né? todos, as devotas, os devotos, os jovens, os idosos, ele queria que todos ficassem sempre na escolinha, na faculdade de Shri Gorakishora Das Babaji. Ele falava muito disso, né? Então essa escola, ela eventualmente ela pode ser formatada para a fácil assimilação de cada um dos devotos, porque como o Shripad Bhanu Maharaj também já nos advertiu que, por exemplo, se você pratica a consciência de Krishna, mas você não estuda Bhakti Siddhanta, Bhakti Vedanta, né, que são as conclusões perfeitas sobre o caminho de Bhakti, que estão todas nos Vedas, Puranas e Upanishads. Se você não faz isso, então aqueles sentimentos que podem brotar no seu coração, eles muitas vezes vão estar, ou quase sempre vão estar manchados de mundanismo, né? E em vez de você estar realmente desenvolvendo sentimentos espirituais, você vai estar desenvolvendo sentimentos materiais com a ilusão de que são espirituais, né? Porque você sentir alguma coisa por Krishna é algo muito elevado. Você tem que ter passado de Ananta Nivritti, né? Sadhana Bhakti vai de Shraddha, o primeiro nível de fé, passa por Sadhu Sangha, submeter o ouvido a ouvir Harikatha, a repetir Harikatha, a se lembrar de Harikatha, né? Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, e com esse processo de ouvir constantemente e falar constantemente, cantar constantemente, aí você fica entusiasmado e você entende a importância de Bhajana Kriya, da prática de Bhakti. E com essa prática, o que acontece? Cheto Darpana Marjana. O coração aos poucos, ele vai sendo limpo de toda a sujeira, de todos os inimigos, luxúria, raiva, cobiça, inveja, loucura, ilusão, de todas as aparadas, de todos os conceitos errôneos sobre Bhakti, sobre si mesmo, sobre Krishna, enfim, né? Todas as fraquezas do coração. E aí quando o sadhaka ultrapassa a fase de Ananta Nivritti, que é justamente a fase que está recebendo a bênção de Bhajana Kriya. Bhajana Kriya está fazendo a sua atuação e de repente, quando o sadhaka menos espera, vamos dizer assim, ele percebe que ele está começando a sentir coisas que antes ele não conseguia perceber. Ele está sutilizando a sua existência, né? Cantar o Santo Nome, esse processo de cantar o Santo Nome e cantar os Diksha Mantras é um processo de sutilização para você sair dos sentidos, do plano dos sentidos, para depois sair do plano mental, que é um pouco mais sutil que o plano dos sentidos, depois sair do plano intelectual, que é mais sutil do que o plano mental, para depois sair do plano do arrancara, do falso ego, que é o mais sutil de todos, mas que ainda é mundano e que finalmente cede ao plano da verdadeira existência anímica, Atma, né? Atma Jivana, né? Então esse é o processo. Então, até chegar a Bhava, vai ser preciso muita tolerância, muita paciência, muita perseverança, e não se deixar iludir por sinais que a mente às vezes dá, né? A mente contaminada por samskaras, impressões de muitas e muitas vidas, com a ajuda ou a desajuda, na verdade, do intelecto e do ego contaminados também. Então é uma grande confusão, né? Então esse estudo, esse Hridaya Mandir, ele tem, pelo que eu entendo, ele tem sido bastante útil para os devotos que não têm uma sangha organizada na sua cidade,
ou que não tem tempo para participar da sanga organizada na sua cidade, né? Então é um seva que, enquanto houver alguma procura, vai estar disponível, né? E assim, o Gurudeva está falando justamente sobre esse Nitya Dharma, né? Sobre a função eterna da alma. Primeiro, da mesma forma como Krishna faz com Arjuna na Gita, primeiro Krishna tira da mente de Arjuna qualquer véu de identificação com o corpo, com o plano físico. E Krishna tenta aos poucos elevar a consciência de Arjuna para o plano metafísico. Então o Gurudeva está falando a mesma coisa. Ele fala primeiro das 3 moradas da alma, que são o corpo denso, o corpo sutil e o corpo transcendente. E depois ele fala sobre o Dharma da alma. Nós já lemos sobre o Dharma da alma. E aqui nos nossos próximos minutinhos a gente vai ler sobre a natureza da alma. Então primeiro ele fala sobre Swadharma, sobre o próprio Dharma da alma, explicando a raiz Dri de Dharma, que significa reter ou possuir, aquilo que se retém, né? A água retém a sua capacidade, sua natureza de molhar, de ser adaptável, né? Da mesma forma, a diva, ela sempre retém a sua potência de servir, né? A diva, por natureza, é serva. Então o Dharma da diva é servir a Krishna. E o Dharma adquirido, que se chama Nisarga, é aquele pelo qual ela começa a achar que tem que ser servida pelas outras pessoas, pelo sistema. O sistema todo está ali para servi-la. Então isso é Nisarga. É como a água que fica gelada, perdão, água que vira gelo, ou água que vira vapor, e perde a sua condição natural. Então essa é a natureza verdadeira, é a natureza adquirida da alma. Aí depois o Gurudeva fala assim: a natureza da alma é infinitesimal. Se quisermos entender este assunto, a alma, da forma apropriada, é essencial que compreendamos tanto a verdade fundamental acerca da alma quanto sua natureza eterna. Uma vez que tenhamos este conhecimento, será muito fácil entendermos a função eterna e a função temporária das entidades vivas. Deus, o Criador, mantenedor e aniquilador do universo, a origem de tudo e a causa de todas as causas, é a verdade absoluta indiferenciada. Ele não é informe, impessoal, muito menos destituído de características próprias. A impessoalidade e a ausência de características próprias são apenas suas manifestações parciais. Na realidade, ele tem uma forma transcendental. Também é o inconcebível possuidor de todo poder, sendo dotado de 6 opulências: beleza, fama, riqueza, força, conhecimento e renúncia. Pela influência de sua potência inconcebível, que torna o impossível possível. A verdade suprema Shri Krishna manifesta-se sob 4 aspectos. Srila Jiva Goswami afirma, então aqui, da mesma forma que Srila Bhaktivinoda Thakur e todos os outros Goswamis, todos os acharyas, toda vez que você vai falar de filosofia, você vai citar Jiva Goswami, né? Então nos Satsandarbhas, num deles ele vai falar que a verdade absoluta é uma só. Ele tem como característica singular o fato de ser dotado de potência inconcebível, mediante a qual sempre se manifesta de 4 maneiras. Muito importante. O que não é muito importante sobre Krishna? Então, quais são essas 4 manifestações de Krishna? Mediante... Como é que é essa potência inconcebível de Krishna que se manifesta de 4 maneiras? Quais são essas 4 maneiras? A primeira é a sua forma pessoal original, sua rupa, sua rupa tattva. Aí a segunda é o seu esplendor pessoal, no qual se incluem sua morada e seus eternos companheiros, expansões e encarnações. Seu Dhamma tattva, Parivara tattva e Dhamma tattva. Que primeiro você tem a forma dele propriamente dita, e depois você tem tudo aquilo que eternamente envolve a forma dele em seva transcendental, em amor e afeição transcendentais, que são o seu próprio brilho,
E no espectro desse brilho, se é que se pode dizer isso, estão a sua morada, Goloka Vrindavan, e seus parikaras, as gopis, os gopas, Nanda Baba, Yashoda, Maya, Shrimati Radhika, e suas expansões, como Baladeva, Prabhu, Ma Sankarsana, e suas encarnações. Né? Aí essa é a segunda manifestação daquelas 4. A terceira são as almas individuais, as divas. Olha como a diva é importante. Né? E a 4ª, não menos importante, é Maya Tattva, a energia material. Estes 4 aspectos podem ser comparados respectivamente ao interior do planeta Sol, onde reina Surya Deva. Primeira comparação, interior do planeta Sol. Depois, a superfície do planeta Sol. Depois, as partículas atômicas dentro dos raios do Sol, emanadas desta superfície. E, por fim, o reflexo remoto do Sol. Então, aqui, a forma pessoal de Krishna é comparada ao interior do planeta Sol. O seu esplendor e os seus companheiros, a sua morada, são comparados à superfície do corpo solar. As divas são comparadas a partículas atômicas dos raios do Sol e que emanam da superfície, né? Da superfície chamada Dhamma, mundo espiritual, e a energia material se compara ao reflexo remoto do Sol. Né? Srinivasa Goswami afirma ainda que se compararmos Krishna, a entidade consciente completa, ao Sol, então as almas espirituais individuais poderão ser comparadas às partículas localizadas de luz existentes nos raios do Sol. Aí tem uma nota aqui que diz assim: os raios do Sol não podem ser independentes do planeta Sol. Tampouco podemos considerar que um só raio seja o Sol. Pelo contrário, cada raio é parte do Sol. Da mesma maneira, as almas conscientes, espirituais e infinitesimais, comparadas às partículas atômicas de luz existentes nos raios do Sol, não podem ser independentes de Deus, já que são partes dele. Tampouco pode uma alma ser chamada de Deus, mas sim de sua partícula infinitesimal. Então nós vamos terminar a leitura desse subtítulo, A Natureza da Alma Individual, no nosso próximo encontro. Então nós estamos na página 20 do Nityadharma, que é irmãozinho caçula do Jayavardhana. Né? Então, vamos fechar? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Janita Gopremanandi, Hare Hare Kodada Bhaktanam Manchakalpa Taribhascha, Kripa Sindhu Devacha, Pachitanam Pavanidu, Krishna Deva Namo Namaha. Jai Shri Radhe.